Viva a Voz de volta. Samantha Klein tem informações ao vivo em Brasília sobre projetos alternativos que vêm do Centrão e oposição para combater a ação do crime organizado. Oi, Samantha, boa noite. Débora, Carol, Vera, boa noite. Olha, com a repercussão dessa ofensiva no Rio de Janeiro, o governo tenta acelerar o envio do PL antifacção para a Câmara dos Deputados, enquanto acaba aí recebendo bastante porrada da oposição e até do Centrão com relação a propostas para a área da segurança pública. Os deputados da oposição, ligados à bancada da bala, estão trabalhando para que um projeto de marco legal do combate ao crime organizado ganhe mais celeridade numa reação justamente ao PL antifacção do governo federal, que pode chegar nesta semana aqui na Câmara. O relator dessa proposta é o presidente da Comissão de Segurança Pública, Paulo Bilinski, que compara o PL antifacção do Ministério da Justiça ao mesmo que aplicar aspirina contra um doente terminal de câncer. Esse texto da oposição endurece a lei penal, cria novos tipos de crime para enfrentar as organizações criminosas, as facções, e também trata aí de corrupção de agentes públicos, mercados ilícitos e impunidade. E ele traz uma abordagem de promover de forma correta o asfixiamento e a extinção do crime organizado no Brasil. Então é um texto que ele já tem, acho que são 287 assinaturas para urgência, e ele vai ser objeto da reunião de líderes quinta-feira, 9 horas da manhã. Em outra frente, o projeto do deputado Danilo Forte, que propõe a equiparação de organizações criminosas a terrorismo, ganhou tração também com a confirmação de que o secretário da Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, será o relator. Ele vai se licenciar do cargo para reassumir o mandato aqui na Câmara. Esse texto inclui na lei antiterrorismo as atividades de facções e milícias privadas. Segundo o deputado Danilo Forte, a expectativa é que a matéria seja votada em plenário ainda no começo de novembro. Eu acho que a vinda do Derrite, além de trazer alguém que é do setor, que conhece o setor, que vive o drama de ter que defender a sociedade, ter que defender o Estado nesse enfrentamento, vai nos ajudar muito na velocidade para a gente dar uma resposta que o país precisa. E quer, inclusive, avançar mais. Avançar onde? Nós precisamos de um papel, de condições, para que as Forças Armadas brasileiras possam também defender a sociedade brasileira. Nós estamos num estado de guerra. Já o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, criticou essa proposta e disse que a segurança pública não vai ganhar nada ao misturar os dois temas. Isso é um debate bolsonarista, é um debate do maluco do Eduardo Bolsonaro, que fala de intervenção na costa brasileira. Alguém acha isso? O que é que melhora o combate à criminalidade? Isso? Literalmente nada. É uma confusão de conceitos com efeito deliberado. O governo também está estimando que a crise do Rio poderá destravar a PEC da segurança pública, que, como vimos nos últimos meses, é alvo de resistências de governadores que falam em possibilidade de intervenção nos estados ao unificar as forças policiais. O relator, deputado Mendonça Filho, admite que vai antecipar a apresentação do parecer no mês que vem e fala num meio termo para aquilo que o governo apresentou, ou seja, ele garante que haverá grandes alterações na PEC da segurança. E também hoje o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou uma nota afirmando ter determinado a instalação da CPI do crime organizado já na próxima terça-feira. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. O objetivo dessa CPI, que vai ser instalada semana que vem, é investigar o avanço de facções em todo o Brasil e propor medidas de enfrentamento e também apurar o envolvimento de agentes públicos com o crime organizado. Agora, Vera, o que dá para aproveitar disso tudo aí? Ou é tudo oportunismo? Não diria oportunismo, Débora, mas a gente sabe que estão tentando cada um puxar a sardinha para o seu próprio lado, para uma polarização política desse assunto, né? Quando o deputado fala
em uso das Forças Armadas dentro do território nacional, ele sabe que a Constituição não prevê isso, a não ser em casos excepcionalíssimos de uso da Força Nacional ou de GLO, em circunstâncias muito bem definidas e requerido pelos governantes ou decidido pelo presidente da República, porque ontem se falou muito que não poderia ser decidido pelo presidente da República, mas sim pode, houve já casos de GLO que foram determinadas pelo presidente, inclusive pelo Lula, como aquelas dos aeroportos, mas tem de ter um objeto definido, um prazo definido e circunstâncias muito específicas. Então, existe aí um debate que é extemporâneo e que não resolve o problema. Em relação a acelerar ou não a PEC da segurança, eu acredito que ela continua sofrendo dos mesmos problemas que ela sofre, que é a resistência da oposição e dos governadores. Isso não mudou de ontem para hoje, pelo contrário, talvez tenha exacerbado a polarização desse assunto e os governadores vão cerrar fileiras com o Cláudio Castro e tentar inviabilizar qualquer coisa que dê um discurso ao governo federal na área da segurança. Então, eu acho que o caminho ficou até mais interditado para essa matéria. O projeto antifacções, o governo precisa mandar, para que ele tenha chance de ser analisado antes dos outros alternativos do Centrão, o governo precisa parar de segurar o projeto e mandar ele para o Congresso. Foi anunciado na semana passada, com uma coletiva do ministro, é uma proposta inovadora em muitos aspectos, tem muitos pontos positivos, mas está na AGU. Não foi nem para a Casa Civil ainda. Ontem eu falei que estava na Casa Civil, hoje a Casa Civil me falou, olha, não chegou nem aqui ainda. Está na AGU para análise ainda. Então, ele fica ali passando de gaveta em gaveta, de escaninho em escaninho do próprio governo, quando o governo tem uma urgência em prestar contas e ter uma bandeira nessa área da segurança pública, né? Agora, você acha que a opinião pública não pode exercer algum tipo de pressão? Ou esse assunto está muito fora da esfera assim, do que mobiliza? Não o tema da segurança, mas especificamente esse tema legal, né? PEC, proposta antifacção. Não sei se é tão de fácil entendimento a ponto da população pressionar seus governadores e parlamentares. É que a população que acredita nesses assuntos geralmente apoia ações como a de hoje, né? A população que tem a segurança pública como a sua maior preocupação, isso aparece muito nas pesquisas, é o principal tema de preocupação. Se você for pesquisar dentro desse grupo, eu acho que deve ser em torno de 40% quem diz que a segurança pública é o principal problema do país. Dentro desses 40%, 80% devem apoiar a operação como a de ontem. Isso eu chequei mais ou menos com pesquiseiros que, ainda sem nenhum levantamento a respeito, arriscaram essa projeção. Isso deve aparecer nos próximos dias, porque os institutos vão a campo para medir esse apoio. Então, para essas pessoas, esse tipo de apelo mais racional, por medidas legais, o que se ouve isso vai levar muito tempo, isso é chover no molhado. As pessoas, de fato, apoiam. Por isso que o governo está muito pisando em ovos para a maneira como vai encaixar um discurso de crítica a esse morticínio que aconteceu no Rio de Janeiro. É difícil, porque principalmente num primeiro momento tem apoio muito grande da população, depois isso vai se diluindo, mas no primeiro momento tem apoio muito grande e isso deverá aparecer nas pesquisas nesse caso também.